Bom, estou gravando a nossa sessão. Eu vou compartilhar a área de trabalho com vocês. Vocês estão enxergando a minha tela. Bom, então é o seguinte, a gente tem aqui o Skype, que é o nosso canal da aula, né, que a gente vai se encontrar aqui para fazer as nossas atividades, para eu passar as instruções para vocês. E a gente tem agora um canal do YouTube, que eu mandei para vocês, é o link para vocês conseguirem ver esses vídeos que eu estou postando lá da aula. Tá? Instruções de funcionamento. Então a gente tem o Skype como canal de comunicação durante a aula, o YouTube como um registro desses vídeos de aula. Eu compartilhei com vocês também uma pasta da Informática 1, e nessa pasta eu venho acrescentando aula a aula. Tá? Então a gente fez a primeira aula lá na faculdade, eu fiz uma revisão e eu estou colocando já aqui EAD para a gente saber que essas pastas são as aulas feitas aqui online, tá? Essa foi da semana passada, então eu já subi aqui os arquivos que eu mostrei para vocês na aula passada como revisão. Às vezes, moçada, pode ser que não é exatamente do mesmo horário de vocês, tá? Então vocês me corrijam aí se eu tiver, às vezes, confundindo um pouquinho aí o que eu falei especificamente desse horário ou de outro horário, tá? E de hoje eu já coloquei, que é esse aula 3, fotomontagem, tá? Tem lá 2 arquivinhos de foto, tem um arquivo de PowerPoint, que eu vou trabalhar com ele, eu vou até abrir ele aqui. Tá? Então eu vou trabalhar com esse arquivo aqui. E tem um arquivo do Inkscape, tá? E esse arquivo está já disponível lá para vocês na pastinha do Google Drive. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? São esses locais que a gente vai usar durante as nossas aulas. Então, o YouTube para os vídeos, o Google Drive, o Google Drive para o nosso compartilhamento de arquivos e a Uniub, o site da Uniub, o AVA, que é o nosso principal lugar aqui para troca de mensagens, as nossas aulas virtuais, onde você consegue acessar o nosso horário da aula aqui no link, né? Então são essas coisas. O link do Google Drive e o link do YouTube está na mensagem que eu passei para vocês. Está na mensagem que eu passei para vocês nessa semana, colocando lá as instruções da aula, tá? Então, nessa aula de hoje, eu vou fazer um passeio com vocês sobre uma possibilidade de trabalhar com fotomontagens. E a gente vai usar as mesmas ferramentas que nós usamos lá no Inkscape, recortando uma imagem e trabalhando com texto. Só que agora, na fotomontagem, a gente vai trabalhar mais com imagens. Então, eu vou falar que imagens são estas. A gente vai recortar algumas imagens. E a partir desses recortes a gente vai criar composições com essas imagens, tá? Então, antes da gente fazer o trabalho, eu vou dar uma referência para vocês sobre fotomontagem. Eu vou me aproximar da história da arte para falar sobre isso. Não é o nosso escopo da disciplina, né, de informática, fazer uma aula de história da arte, mas para nossa atividade a gente vai se aproximar do dadaísmo. Tá? O dadaísmo é um movimento, né, das vanguardas artísticas do começo do século passado, que eles se apropriaram de ideias de uma sociedade já com uma industrialização consolidada, né? Então o dadaísmo vai ter pela frente uma série de problemas que surgem de uma sociedade já, que a gente pode falar, pós-industrial. Então, com os problemas de transporte de uma cidade industrial, com a presença dos equipamentos, indústrias da cidade industrial, vocês vão lembrar, se vocês ainda não estudaram, vocês vão acabar estudando sobre isso, né, que das vanguardas artísticas vai ter lá o futurismo,
que está muito interessado nas discussões de movimento, as possibilidades de movimento que as novas tecnologias permitem, né? Então, o automóvel, a velocidade do automóvel, o navio, e o sistema, e os meios de transporte, e o avião. Né? Então, o dadaísmo está nesse cenário de uma industrialização já consolidada e que já vem transformando absurdamente a nossa relação com o mundo. Tá? E aí, das obras mais emblemáticas, né, que a gente tem dentro do dadaísmo é a obra do Marcel Duchamp, né? Tem lá o Urinol, né, bastante criticado, e a gente tem, né, essa daqui eu coloquei em especial, porque ela é uma obra que eu vou ter uma colagem, né, se a gente pode dizer assim, de elementos que não existiriam juntos, né? Eu tenho aqui uma roda de bicicleta, tem um banco, e eles não estão cumprindo a função, porque eu não consigo nem sentar nesse banco e também não consigo usar essa roda, então eles estão dissociados da realidade onde eles deveriam estar, né? Então foram colocados aqui, criando uma composição de algo que desconecta eles da função original. E o dadaísmo vai fazer isso em vários momentos. O dadaísmo vai fazer isso, por exemplo, na linguagem. Eles vão criar poesia, por exemplo, com palavras que não são palavras reconhecíveis. Eles vão inventar palavras só a partir de som. Então eles vão fazer sons que a gente ouve aquele som e fala, nossa, isso lembra algum idioma, isso lembra alguma coisa familiar. Mas na verdade não é nada, são só ruídos. Tá? Então eu coloquei aqui um trecho, daqui a pouco eu volto para aquele slide anterior, que é meio que tem bastante ironia aqui, né, mas é como se fosse uma receita de como fazer uma poesia dadaísta. Né? Então eles colocam lá, pega um jornal, pega uma tesoura, escolhe no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, ou seja, aleatório. Eu quero um poema grande, quero um poema pequeno. Você escolhe um trecho do jornal e mais ou menos do tamanho que você quer fazer a poesia. Recorte o artigo. Em seguida, recorte com atenção algumas palavras. Então você vai pegar um texto do jornal, recortar algumas palavras e vai colocá-las dentro de um saco. Chacoalha e vai tirando as palavras. E vai escrevendo essas palavras conforme você vai tirando elas do saco. O poema que vai surgir vai ser um poema parecido com você, porque se eu fizer um é diferente, se você fizer outro é diferente, cada um vai ter o seu poema, porque você escolheu o texto, você foi tirando as palavras, e aí vem o grande finale aqui, né? E eis que vai surgir um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que ninguém entenda nada do que você escreveu. Então, o dadaísmo vai lidar com esse tipo de ironia, né? Imagina, não é mais ou menos isso que a gente tem aqui, né? Eu dissocio uma máquina, dissocio um objeto da função original, encaixo ele e faço, né, uma máquina inútil. Né? Então, assim, eles vão discutir exatamente isso, tá? De criar linguagem que não é linguagem, de criar uma máquina que não é máquina. Tá? Então, essa aproximação desses recortes do dadaísmo, tá? E que tem tudo a ver depois com a nossa ideia aí de fotomontagens. Bom, aqui eu coloquei nessa apresentação, que está lá o link para vocês, algumas sugestões de páginas para vocês visitarem. Então eu coloquei aqui a enciclopédia do Itaú Cultural, né? É uma enciclopédia que dá umas sínteses interessantes sobre alguns temas, né? Então é legal, é um conteúdo confiável, assim, interessante de ver. Vocês vão ver que em alguns momentos eu coloquei, inclusive, links de Wikipédia mesmo, para vocês se aproximarem do tema, tá? Coloquei aqui um outro site, que são as Histórias das Artes, né? História das Artes, desculpa, que é um site também interessante, aí, que tem alguns textos legais, aí, que dá para vocês verem sínteses, né, sobre momentos artísticos. Olha aqui, aparecendo de novo aqui, né, o Marcel Duchamp. Tá? Então, é um site legal para vocês também verem. Eu coloquei os links aqui. Bom, então, dadaísmo. A gente está se aproximando um pouco do dadaísmo. Tá?
O dadaísmo vai acontecer na Europa, e ele acontece na França, né, com o Duchamp, vai ser a grande expressão do dadaísmo na Europa, na França, ele vai ser um dos principais. Mas ele começa mesmo na Alemanha, na Suíça. Inclusive, os primeiros encontros dadaístas, né, dizem que eles aconteceu, né, a história da arte fala que ele aconteceu num bar na cidade de Zurique. Então eu coloquei aqui, já que a gente está falando de informática e do uso, né, da informática, eu coloquei aqui um link na Wikipédia do Cabaret Voltaire, que seria esse bar onde aconteceram os primeiros encontros dos encontros Dada, né, que a gente fala, o dadaísta. Tá? Depois vocês podem ler aí com calma, dar uma acompanhada um pouquinho. Então, né, esse café. Então, uma vida meio boêmia, né, que os caras se encontravam nesse café, iam lá, discutiam, liam poesia, faziam música. Então, aí o que eu fiz? Já que a gente está falando aqui, né, também está com essa aula EAD, eu também coloquei 2 links aqui para a gente passear pelo Google Maps, na verdade pelo Google Street View, desses locais que marcaram o início do dadaísmo. Então esse aqui seria, hoje é o Café Odeon, né, mas se eu não encontrei o lugar errado, esse seria o local do Cabaret Voltaire, onde os dadaístas se encontravam. Então esse é um cenário aí em Zurique. Eu estou no Google Street View, então esse link aqui vai permitir, se vocês quiserem, passear um pouquinho aí pela cidade, e conhecer um pouco esse cenário aí. Está ali atrás, né, o café, as pessoas aí na rua, ainda tem esse, né? E eu coloquei ali também um outro link do que seria um dos espaços, também pelo Google Street View. Hoje é esse restaurante aqui, um restaurante bastante famoso lá, pelo que dizem. Então é legal para vocês também terem essa ideia, né, de que quando vocês estiverem estudando aí na história da arte, estiverem vendo referências sobre os locais, vocês, o artista morava em tal lugar, e você pode fazer uma brincadeira aí de andar, conhecer um pouco os locais, entender, né, a espacialidade, essas cidades que ainda vão ter, essas cidades europeias aqui, que ainda tem um traçado, principalmente nesses centros históricos aqui, de uma cidade medieval, né? Então é legal vocês entenderem um pouco dessa dinâmica. Então eu coloquei os links ali. Isso é mais como exercício da disciplina, né? De vocês poderem usar essas ferramentas, tá? E coloquei aqui, complementando, um infográfico do jornal O Globo, tá? Que faz um infográfico aqui que ele vai mostrar na cidade de Zurique locais que foram importantes para o movimento dadaísta. Está lá, o circuito do dadaísmo em Zurique. Tá? É claro que vão ter mais coisas, mas são pontos assim turísticos importantes da cidade para quem se interessa pela arte, né? Principalmente dessas vanguardas artísticas. Tá? Bom, eu vou dar uma